Olá, sejam muito bem-vindos à nossa live de hoje com uma entrevista maravilhosa. Estou aqui, deixa eu só colocar o título da nossa live aqui. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindos. Ai, só um pouquinho, peraí, que eu tô escrevendo aqui. Muito bem, coloquei. E a gente vai receber hoje um palestrante maravilhoso, fantástico e que tem aí muitas coisas legais para falar pra gente, muitas novidades e trazer aí uma visão muito importante do processo de prosperidade. Então, vão entrando e eu vou já convidar o nosso palestrante para estar conosco aqui, porque o tempo voa. Deixa eu ver se ele tá aqui já. Vamos ver. Tá entrando aí. Ah, é uma alegria muito grande para mim. Muito, 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 muito mesmo. Muito mesmo. Tá entrando, tá entrando. Oi, Olá, tudo jóia? Só tá tudo boa. preto aí a tua tela. É, Agora agora sim. deu! Ah, que alegria! Eu também digo mesmo, que legal estar aqui com você. Ai, olha, muito obrigada por ter aceitado o convite. Eu que agradeço. Convite de participar da live, convite de estar no evento. Fiquei muito feliz quando a Thalita me disse que tu virias também. Nossa, é uma alegria realmente muito grande, muito grande. E eu fico falando, né? O pessoal já conhece a Thalita, mas muitos daqui não conhecem o Valdemar e eu fico falando muito do Valdemar e eles querem saber, então, quem é o Valdemar? E a gente vai ter essa oportunidade, né, agora de conversar um pouco sobre muitas coisas maravilhosas, né, Valdemar? Então, seja muito bem-vindo aqui. Obrigado. E, enfim, a ideia é a gente bater um papo, então, sobre as tuas novidades aí e também para o pessoal te conhecer, então, trazer um pouquinho de quem é o Valdemar, né? Conta pra gente um pouquinho da tua história e também como que foi essa entrada no mundo das práticas integrativas e os florais, porque eu já sei muito É, bem essa história, mas o pessoal aqui talvez não saiba ainda. Então, conta um pouquinho pra gente. Desde aquela parte lá do cético, hein? Começa sim, lá. Porque tem sim, muita gente cética nesse caminho que pode ser, ó, resgatado. verdade. Então, quando eu estava lá ao redor, né, dos 18 anos, eu só acreditava na ciência. A minha mãe, já com uma parte da espiritualidade, conversando comigo, eu falava assim: mãe, isso é besteira, isso não existe. A ciência explica tudo. Olha só que interessante, né? Aquele cético total. Aí eu entrei na faculdade, eu sou dentista, e na matéria de fisiologia, para quem não sabe, é o funcionamento do nosso corpo em saúde, todas as reações, funções de cada órgão. O que eu fazia? Eu estudava antes do professor dar a matéria, para eu poder entender bastante e provar para minha mãe que a ciência explicava tudo. Essa história de energias, espiritualidade, não existia nada, era só matéria. O que aconteceu? Eu tirei notas muito boas e fui convidado a dar aula, logo em seguida. E comecei a dar aula, que inclusive eu fiquei por 28 anos como professor nessa universidade de fisiologia, né, funcionamento do corpo humano. O que aconteceu? Você vai se aprofundando. Você sabe quando a gente vai dar aula, é que você aprende mais ainda, né? Vai se Sim, aprofundando, sim, aprofundando, sim. e chegou momentos em que a ciência realmente não tem explicação na sua visão monista, que é só acreditando no corpo físico como a origem de tudo, né? Da mente, da nossa vida. E faltava alguma coisa. Foi quando eu conheci a minha esposa, a Thalita, e a minha sogra, que é a Neide Margonari, a sintonizadora do Solar Saint-Germain.
ela, já logo no início do meu namoro com a filha dela, né, com a Thalita, me Ela deu te um botou livro de à prova. florais, quer dizer, um livro de chakras. Olha só, alguém cético que não acreditava em nada, recebendo um livro de chakras. Eu agradeci, coloquei lá na estante. E teve uma vez que a gente estava indo para Ubatuba, eu e a Thalita, e ela foi dar uma palestra na Universidade Mogi das Cruzes. A gente estava indo para Ubatuba, no fim de semana, era uma sexta-feira, e na palestra eu adorava, na aula de fisiologia, muito a parte de endócrino, né, que são as glândulas endócrinas. Gostava muito dessa parte de dar essa aula. E aí ela comentando na aula, estava lá assistindo, né, que eu achava meio besteira essas coisas, tudo, mas eu estava assistindo a palestra dela. E ela comentando sobre as glândulas endócrinas, os chakras, eu falei, nossa, glândulas endócrinas, os chakras, né? E peguei aquele livro que a Neide tinha me dado. Foi assim, um download. Tudo aquilo que eu tinha ido nessa parte física e materialista apenas, começou a se completar tudo a ponto de aquilo que não existia resposta, né? Já vindo as respostas, eu começando a escrever, sendo que a Neide já havia falado alguns meses antes, você vai escrever, você vai dar aula sobre isso. Eu falei, imagina, né? E realmente aconteceu aquilo. Aí eu comecei a escrever sobre a fisiologia bioenergética. Eu dei esse nome porque seria a união de todo aquele conhecimento da ciência monista, materialista, né, que acredita só no corpo físico, com essa parte mais espiritual, energética, que compõe o ser multidimensional que nós somos. E aí eu comecei a dar aulas sobre exatamente aquilo que eu não acreditava, que era a atuação da nossa porção espiritual nas nossas células, nos nossos órgãos, nos nossos sistemas corporais. E como que dá, que é muito interessante, como que dá para unir a ciência e a espiritualidade sem conflito. Elas Olha se só. integram apenas, né? Elas se complementam, não é uma briga, não é Sim. ah, elas não são antagônicas, muito pelo contrário, elas se complementam. E foi assim que eu cheguei nesse processo todo de agora de acreditar. Depois fui fazer pós-graduação até em terapia floral, que eu achava, assim que eu conheci a Thalita, falando, não, como que água de flor, né, vai ter alguma coisa? E hoje, dando aula aqui no Brasil, vários lugares assim também do mundo, sobre isso. É. E olha que interessante, né, Valdemar? Porque para mim aconteceu justamente o contrário, né? Toda essa parte que veio, né? Toda essa parte espiritual, tudo isso, e essa questão da ciência presente, mas não dessa forma. E agora, né, com essa Isso, sincronicidade que aconteceu da gente ter ido para a Itália, ter conhecido o professor lá, ter entrado no doutorado na área da medicina, né, da neurociência, eu tô apaixonada fazendo essas conexões e aí entendendo as reações de tudo isso que eu explico, que eu já vivencio no corpo físico. Então, assim, é cara, é verdade. fantástico, né? Foi outro caminho. Não, É é muito fantástico. mais, mas tudo tem uma razão, né? É. É, provavelmente eu não teria ido tão a fundo se eu tivesse conhecido essa outra parte na parte só física, Uhum. porque ela não ia dar todo esse prazer, apesar de ser maravilhosa essa parte científica, né, Sim. explicações da fisiologia do nosso corpo ser maravilhoso. Quando você tem a parte espiritual é muito, muito mais feliz, né, de se aprender Uhum. aquilo. Tudo tem uma razão. E o teu caso é a mesma coisa, né? Você foi, se aprofundou e se sublimou, assim, ficou bem, bem elevada para poder depois entrar nessa parte mais densa. Fizemos É, caminhos opostos, mas chegamos no mesmo ponto. no mesmo ponto. Já me inscrevi para o teu workshop do cérebro, porque Não, agora vai dar um tchan. ele realmente, olha, só para te falar, agora, 5 minutos antes de entrar aqui na live, ainda estava fazendo, estou fazendo ainda algumas alterações, colocando algumas coisinhas a mais, porque de todos os nossos órgãos, aquele que mais se aproxima à nossa porção espiritual é a parte nervosa, né? Sim, Claro que o tema é cérebro, mas é cérebro e algumas estruturas também, sim, sim. principalmente o cérebro. Vai ser assim muito, muito interessante, porque é exatamente por aí que vai
que eu acho que a ciência vai realmente se abrir por completo para a espiritualidade, porque nesse ponto não tem, né? Como que a gente vai falar, aquele que é cético total, fala assim, pense nisso, tá? E o que é o pensar, né? Se não a manifestação do espírito no cérebro, e É, não um fenômeno do é, cérebro, né? sim, sim. É muito, muito fantástico. Eu estou muito feliz, assim, ó, de poder estar trazendo esse meu lado para dentro da área da medicina, porque a maioria dos meus colegas de aula são médicos, Valdemar. E no início eu ficava um pouco reticente, assim, eu vou falar, eu vou trazer as primeiras vezes, assim, os primeiros contatos, eu fiquei mais quieta, mas a energia foi vindo, e agora eu saio falando e eles são abertos, e isso é maravilhoso, né? É exatamente o que você estava falando antes, assim, tá havendo essa conexão e essa abertura de diferentes formas, né? Então, é É. muito, muito maravilhoso. E a Muito, Neide muito. tinha, porque eu tinha isso daí também, eu me colocava esse preconceito, né, com a parte espiritual, energética, assim, do ser humano, quando eu fui dar as primeiras aulas para céticos, para médicos e tudo mais, eu me colocava com o meu pensamento naquela época. Então, eu Uhum. tinha uma dificuldade, falei, nossa, ele vai estar pensando a mesma coisa que eu pensava naquela época, e não é tão problemático assim. Por exemplo, o mês que vem, eu vou dar uma palestra lá em Portugal, ah, sobre as abelhas e a parte espiritual toda envolvida nisso, num congresso médico Sim. internacional. Vai estar, acho que do Brasil, eu, Laír Ribeiro, e depois tem da Suécia, Noruega, vários médicos lá também dando essa aula. Quer dizer, Então, falando falando sobre sobre. medicina e essa parte multidimensional também, né? E Né? antes eu tinha um receio enorme, como você falou, de falar Uhum. para essas pessoas. Então, essa energia, né, do raio violeta, ela tá cada vez mais abrindo, né, a mente, abrindo esses caminhos para que realmente haja essa integração. Então, fico muito feliz, Verdade. né, da gente poder fazer parte disso. E agora me conta assim, ó, um grande desafio que tu teve que superar nesse início, assim, da tua caminhada, dessa união entre o espiritual e a ciência, enfim. O que tu lembra, assim, que foi teu maior desafio? Foi pessoal ou foi com as pessoas? Como é que te vem em mente, assim, do teu maior desafio? É exatamente isso que o caminho oposto do seu. Lembra que você acabou de comentar que você chegava na frente dos médicos e tinha aquele receio, depois você soltou. Eu, quando ia dar aula, eu falava muito da parte para terapeutas, né? Aí era Uhum. um outro público. Para os terapeutas, eu sentia uma dificuldade em falar dessa parte espiritual. Como que eu posso falar da parte espiritual para pessoas que sabem tanto, né, dessa parte? E aí eu Ah, caía muito na parte de sim. fisiologia. E Uhum. depois eu fui vendo que dá, né? Não era a parte espiritual, mas da minha área. Então dava para falar perfeitamente, mas eu tive uma dificuldade no início. Eu me sentia meio que bloqueado para poder falar nessa parte mais. Eu falava do energético, mas muito o superficial, só relacionado ao órgão. Não sei se você entende. Hoje Sim. eu já falo até da parte espiritual mesmo, né? Já mais amplo, porque eu perdi a vergonha, como você. Ficamos sem vergonha. Ai, que bom, que bom, que bom que a gente está conseguindo, né? Isso, enfim. Então, eu sei que tem aí um monte de coisas para a gente falar e se a gente ficar, que a gente fica a noite inteira, né, Valdemar? É E verdade. queria dizer para vocês assim, ó, que estar numa aula com o Valdemar e não é porque ele está aqui, né? A gente se conheceu pessoalmente em 2015, né, no Practitioner. E assim, é fantástico, né? As aulas do Valdemar, toda essa conexão que ele vai fazendo. Ele podia até dizer que ele tinha dificuldade, mas lá em 2015 a gente não percebeu dificuldade nenhuma, porque era algo
E ele veio, enfim, evoluindo cada vez mais, né? Cada vez mais. Então, assim, eu quero dizer para vocês assim, ó, se tiverem a oportunidade de fazer qualquer curso, qualquer aula com o Valdemar, façam, porque é apaixonante. Thalita, me perdoe, mas é verdade. Muito obrigado. Ah, é simplesmente maravilhoso. E acho que essa conexão de vocês dois é perfeita, né? É perfeito. O É universo que- foi lá é e uniu, né? Vocês de forma isso. incrível. Mas também vamos falar, né? Quando a gente faz alguma coisa com muito amor, fica bem mais fácil, né? Ela flui de uma maneira mais suave, assim, não... e esse amor contagia também quem está assistindo, que nem falando da fisiologia, mesmo na época que eu era cético, quando eu falava do corpo, eu lembro que para os alunos eu falava, nossa, mas não é maravilhoso o que esse órgão está fazendo, o que essas células... Aí os alunos falavam, ah, você gosta, né? disso. Claro, é apaixonante. Agora, então, que eu estou falando também bastante de abelhas, né, que é a minha outra paixão, há 14 anos que eu crio essas abelhas, quando eu falo, porque elas são, assim, maravilhosas, eu também falo com muito, muito amor. E aí fica mais fácil quando a gente faz a coisa com amor, né? A energia suprema. E a gente transparece isso. É isso que eu sempre digo para o pessoal, né? Nos cursos, enfim. Fazer aquilo que a gente ama, a gente transparece. E quando a pessoa não faz, também Também transparece. A energia é chega primeiro, mandando a mensagem, né, Valdemar? Então, verdade, é isso. totalmente verdadeiro isso. Então, É, mas vamos lá. Essa paixão pelas abelhas, trazendo essa energia aí, nova, entre aspas, mas que não é tão nova, né? Eu sempre falava pro pessoal assim, ó, às vezes entrava uma abelha, né, no ambiente onde a gente estava, em algum curso, do nada entrava uma abelha, não tinha por que ter uma abelha naquele lugar, não tinha como entrar uma abelha, às vezes, num lugar tão alto, às vezes fechado, e aparecia uma abelha. E eu sempre dizia assim, ó, é sinal de prosperidade. A abelha representa prosperidade. A abelha ela tem uma energia fantástica. O mel é ouro, né? O mel totalmente é ouro na terra. ligado. Hã? É, é totalmente ligado. Tanto é, vejam só a similaridade e conexão e união entre a abelha e os florais e flores. Por quê? Sim. Eles estão totalmente ligados, né? 100%. Se Uhum. elas não existissem, ou parar de existir, 89% da nossa mata vai. Eu não sei se todos sabem aqui, mas essa abelha que a gente está mais acostumado a ver, a que pica, ela nem é brasileira. Ela foi trazida para o Brasil em 1580 por causa da cera, não era tanto pelo mel, para poder celebrar as primeiras missas no país. E ela se deu bem aqui, depois em 45 ela foi africanizada, mas ela se desenvolveu bem aqui. Mas o Brasil tem em torno de 330 espécies de abelhas sem ferrão, que não picam, e todas elas, mesmo essa com ferrão, que é a europeia, e essas nossas, todas trabalham na frequência da prosperidade, realmente. Porque o que é o reino vegetal? É produzir a abundância, tudo para nós, né? Nós dependemos 100%, mesmo aquele que é carnívoro, que só come carne, toda a energia que está passando pelo corpo dele passou pela planta. Aí você fala, como? Porque a vaca comeu a planta. Ou seja, 100% da energia mais densa, assim, de bater o coração, respirar, se movimentar, secreções, tudo, 100% veio do reino vegetal, e esse reino vegetal, ele é mantido pelas abelhas. Então, elas têm que ter realmente a mesma frequência, e a frequência da abundância está presente. Existe uma espécie nossa, nativa aqui, que é essa, então, é o exemplo total de prosperidade. Ela é a menor melípona que tem. Melípona é o grupo de abelhas sem ferrão, né, nativas. São chamadas de melíponas. Apis é daquela que pica. A melípona é a nossa nativa sem ferrão. A maioria tem em torno de 2 centímetros. Essa é bem pequenininha. Ela é chamada manduri, o nome popular. Ela é muito pequena e também o menor número de abelhas.
ela chega a ter numa colônia 300 abelhas. Isso é muito pouco. Essa abelha que pica chega a ter 30 mil abelhas. Essa manduri, que eu tenho aqui em casa, 4 caixas dela, é a coisa mais fantástica. Tem só 300 abelhas, pequenininha. Você fica lá olhando, ela sai assim, de manhã, depois de um tempinho sai outra. Quando você abre a caixa, está lotado de mel. Outra coisa, elas não fazem favas nossas, elas fazem potes de mel. Olha que Olha só. interessante. Guardam potes. E elas fazem potes enormes, como do tamanho das maiores abelhas, em uma quantidade tão grande, que você fala, não é possível que só 300 abelhas possam fazer uma quantidade tão grande. Aí eu falo que ela faz o milagre da Na multiplicação. multiplicação. É a prosperidade mesmo Então, ocorrendo aí. e isso é uma coisa importante, né, Valdemar? Porque às vezes as pessoas pensam que, pegando esse exemplo aí, justamente, as pessoas pensam que às vezes é necessário muita coisa para a gente prosperar, Não. né? E na realidade, muito pouco é suficiente desde que a gente comece a produzir isso, né? A nossa prosperidade. Então, esse exemplo aí que o Valdemar está trazendo das abelhas é exatamente isso, né? Às vezes as pessoas pensam, eu necessito estar fazendo isso, aquilo e aquele outro, e me conectando com isso, com aquilo, com aquele outro. E na realidade, quanto menos melhor e mais focado e mais centrado, né? Mais prosperidade a gente consegue fabricar, porque é isso, né? É fabricar. Uma vez eu vi a expressão, Valdemar, fabricar ouro, né? A gente fabrica o nosso ouro, né? Então a gente fabrica a nossa prosperidade. É o caso. E se a gente fizer porque elas têm muito. Eu vou dar, eu não sei se você sabe, sábado, não esse daqui, o próximo, dia 23, eu vou dar uma palestra sobre elas, Sim. sobre as abelhas. E aqui em São Paulo vai ter também online. E o fantástico de como que elas trabalham entre si é uma devoção, sabe? Ela realmente se dedica para o conjunto de uma maneira incrível, visando mesmo o todo, o conjunto, esse amor, isso faz prosperar. A rainha é o cérebro daquilo, mas todas trabalham para o próximo. Se a gente for ver exatamente o que Jesus falou, né? E trabalhando para o próximo, no exemplo que ele deu, não tem como nos prosperar. Você vê aquela crescendo na época da primavera, olha que interessante. Elas prosperam tanto que elas têm que procurar um outro local, de tanto que vem de abundância, né? Para elas, aí sai olha o processo que interessante, sai uma abelha escoteira e ela vai voar para algum lugar. Uma não, saem várias, né? E elas vão achar um outro toco de árvore, porque as abelhas brasileiras elas vivem dentro de oco de árvores. Ela vai lá, olha, volta e avisa que achou. E como é que pode, né? Para os céticos, como que um cérebro tão pequenininho sabe sair, voar às vezes 2 quilômetros, voltar, avisar que encontrou alguma coisa, que tem um outro lar para esse excesso de abelhas. Aí, algumas vão pegando recursos, mel, cera e pólen, e leva para essa nova casa. Ainda não é uma nova colmeia. Quando estiver já uma boa quantidade de recursos lá guardado, elas elegem uma princesa, porque tem no meio lá das irmãs todas a princesa. Essa princesa eleita sai para um voo nupcial, ela é fecundada, e em vez de voltar para casa, ela vai para essa nova casa. E o mais bonito é que só produz cera os primeiros dias de vida de uma abelha. Ela vive em torno de 45 dias, só lá com 10 dias, até o 15º dia que ela produz cera. Qualquer outra fase da vida dela não produz cera. É a única coisa que é produzida totalmente dentro da colmeia é a cera. O resto é proveniente do reino vegetal. Então, como não tem ainda nascida nenhuma abelha, a rainha está indo para lá, ela tem que ficar com um cordão umbilical ainda com a mãe. A colmeia mãe. Vai pegando por 2 meses recursos, até ter um número bom de abelhas nascendo que produzam cera para poder ficar sozinha. Aí esse cordão umbilical é rompido e a gente tem uma nova colônia. Isso é um outro exemplo também, né, de você trabalhando com amor, com devoção, a prosperidade chega
Só crescendo, crescendo, não tem problema. E olha Agora, só, exatamente o que o Valdemar falou agora, desse exemplo, é o que eu trabalho, Valdemar, em terapia com as pessoas que querem fazer uma transição, né? Às vezes as pessoas querem fazer uma transição, abandonar algo que não tá bom, né? E elas não sabem como fazer isso, né? Então, seja no relacionamento, seja na parte profissional, principalmente a parte profissional, que é o que eu trabalho, né? Então, eu sempre digo, primeiro, mantenha a base aqui, vai fazer olá. o caminho, né? Vai olhar aonde tu vai, o que tu quer, como é que é isso, mantém aqui. Então, não sai do teu emprego, não sai da tua atividade agora. Faz um processo de transição, vai trabalhando em conjunto, né? Até aqui estar firme para poder sair daqui. Então, nossa, é Nossa, fantástico porque é muito exatamente parecido isso. realmente. É Você exatamente vê? isso. A natureza, ela se replica em várias, em nós, em outras partes, e é assim mesmo. Inclusive, as abelhas, tem um médico, inclusive o meu irmão que está aqui assistindo, né, o César, é irmão de coração. Ele me deu um livro, o Dr. Clemente, ele é pediatra, estudou na Suíça, tudo. Ele diz que as abelhas, elas captam a energia do sol, e sol é prosperidade, né? É tudo, e irradia aqui para o nosso planeta. Então, não é só essa parte da polinização, né? Tem essa parte energética também. E se a gente for colocar isso, a energia do sol, sutil, não só a densa, ela para tudo, para a prosperidade, inclusive, né? Só para o bem. E a abelha é um dos elementos que fazem isso daí. Isso foi colocado no mundo com essa função também, Olha só, segundo o Dr. Clemente. que maravilhoso, né? Valdemar, agora quero que tu faça uma coisa para mim. Quero que tu conte para esse povo sobre a tua participação no nosso evento ano que vem, né? Vai ser dos dia 11 ao dia 13 de abril de 2025. E o Valdemar vai estar aqui falando justamente sobre abelhas e prosperidade. Mas eu não quero que tu conte para eles o que vai ser. Eu quero que Tá. tu desperte neles a vontade de estar aqui e o que eles vão levar da tua palestra, do teu ensinamento, da vivência, enfim, o que vai rolar aqui em 2025. Nós vamos falar das abelhas que a gente pensa, um simples animal que produz mel. Mas não, tem muito, mas muito, muito mais mesmo por trás. Aliás, tem, vamos dizer, a vibração mais importante que existe em todos os seres nela. Isso nós vamos explicar. Como que nós podemos aprender com elas, como que nós podemos também utilizar aquilo que elas nos cedem. Porque se for ver, o mel, puxa, que bom, né? A própolis, que é uma coisa assim fabulosa. Você tem a cera, só que e o restante? E os exemplos de convivência? A inteligência, que aliás a gente pensa assim, esse inseto é um simples inseto, não tem inteligência. Tem muita, eu vou falar até de um autor alemão mostrando a inteligência desse ser, então mostrando que ele realmente é um ser diferenciado. Ele foi colocado aqui na Terra, ele não pertence aqui ele foi trazido realmente para nos ajudar, e o principal é a gente se espelhar na maneira que ele vive, tá? Além de toda a nossa vida estar suportada sobre ele. Se a gente for ver florais que a gente usa, é praticamente a mesma função, né? Lembra que eu comentei que a abelha pega energia do sol e passa para a nossa órbita? A planta pega a energia do sol, transforma, modula essa frequência para a sua própria vibração, e o sintonizador vai lá e capta aquela frequência para fazer um floral. Uhum. Né? Então, elas são bem similares à maneira que elas trabalham. As flores, a abelha, ou seja, eu acho que é um dos pontos da natureza assim, mais ricos, que mais a gente consegue
aprender e deveríamos colocar em prática. E é isso, exatamente isso. Porque eu nem tenho como falar muito aqui, porque Não quero. é emocionante. Eu dei uma aula agora há pouco, acho que faz um mês mais ou menos, no Rio. Assim, foi muito, muito emocionante. Você vê todo mundo entrando de coração, porque realmente é lindo o que elas nos proporcionam. Até a pessoa que estava filmando, que não era nem da área de florais, né, ficava olhando de lado, porque realmente eu acho que não tem quem não gosta desses seres tão maravilhosos. É. Então, assim, acho que vocês deveriam assistir essa palestra, porque é fabuloso o que eles têm para nos ensinar e para nos dar. Nós somos suspeitos, Elas, né, né? Valdemar? Mas, assim, realmente só vivenciando, só estando presente, né? E uma das coisas que no processo de prosperidade é muito importante é essa questão do presente, não só do estar presente, mas também do dar presente. E isso é uma coisa que eu gosto muito de fazer. E a gente tem isso muito em comum, né? Thalita, você, enfim, essa questão do dar presente. Então, a gente tem um presente, né? Que é o pessoal que quiser vir para o evento. As vagas são limitadas até para a gente poder, né, Valdemar, dar atenção para o público realmente nas vivências. A gente tem um presente que é um super desconto de Black Friday, né? Para quem quiser vir. Então, depois me chama aí no direct, no WhatsApp, ou a própria Thalita, eu mando depois para ela aí o cupom de desconto para vocês poderem estar aqui com a gente ano que vem. E também, né, Valdemar, eu sei que vai ter no ano que vem aqui, porque a Thalita me falou que em primeira mão no Rio Grande do Sul, então vocês vão estar lançando coisas novas aí, mas para o Rio Grande do Sul vai ser, então, quando vocês estiverem aqui no evento. Conta pra gente um pouquinho do produto que vocês estão lançando. Olha, eu já recebi o meu. Oh, Conta um pouquinho do que vai estar aqui no nosso evento. bom, nós somos, todos aqui que acho que estão assistindo devem concordar que nós somos seres multidimensionais, ou seja, corpo e alma, né? E muitas vezes para conseguir aquele equilíbrio, seja de para combater doenças e também combater desequilíbrios energéticos, tudo, a gente fica utilizando de maneira separada o outro, e a natureza nos dá tudo isso de maneira separada, a gente pode juntar num produto só, em um único frasco. Então, nós juntamos a própolis vermelha, mel de jataí, florais de Saint-Germain, mais uma essência que é surpresa, que foram as abelhas que sintonizaram. Vou falar da história disso, que é muito bonito. E também uma água vibracional. Tem a água colocada dentro da colmeia da jataí, fica por 33 dias lá dentro, e vai nesse produto. Esse produto nós chamamos de composto sinérgico. Por quê? Porque são vários elementos, tanto da parte física do ser quanto da parte espiritual do ser, trabalhando juntos de maneira que um potencializa a ação do outro, para chegar no máximo possível de proteção energética e também a proteção física, porque nós temos própolis e mel, e a própolis vermelha não é uma própolis qualquer, né? Ela é muito, muito forte. Tem 4 isoflavonoides que não tem nenhuma outra própolis, porque própolis não é tudo igual. Sim. A própolis marrom, por exemplo, ela é feita de várias e várias árvores. Então tem propriedades maravilhosas, mas você não sabe qual delas que estaria em maior ou menor quantidade, né? Já na própolis vermelha, ela vem de um único tipo de árvore, que é um mangue, que cresce no mangue do litoral do Nordeste. E a abelha coleta, não é a cera dos brotos, como nas outras própolis. Entra um tipo, olha a natureza trabalhando em conjunto. Entra um tipo de besouro no tronco dessa árvore. Quando ele sai, ele forma um ferimento, um buraco nesse tronco. E essa árvore solta uma resina, cor de sangue mesmo, vermelho, vermelho, só que com o intuito de se reparar, de cicatrizar e de se defender.
E as abelhas coletam isso. Então, além das substâncias químicas que estão aí presentes, físicas, também tem a intenção da planta nessa proteção e nessa cicatrização, muito presente. Então, assim, é uma própolis muito especial mesmo. E o mel de jataí é, assim, fantástico, de sabor, que inclusive, vocês já viram que própolis, né, você vai tomar, tem aquele gosto meio estranho, não é muito Uhum. agradável, mesmo a gente sabendo de todas as propriedades, em vários lugares do mundo, nós temos em torno de 7.000 pesquisas realizadas no mundo, todas avaliando de maneira positiva a própolis, mas aquele gostinho é meio estranho, pois quando você mistura com mel de jataí, ele fica muito agradável. E o mel de jataí é um dos méis mais raros que tem. Cada colônia produz apenas 250 mililitros por ano. É muito pouco, mas um sabor maravilhoso e propriedades já comprovadas cientificamente, como imunomoduladoras, bactericida, bacteriostática, cicatrizante, anti-inflamatória, do mel. E as mesmas propriedades estão presentes na própolis vermelha. E aí, colocamos juntos os florais de proteção, né? É, E uma outra que é surpresa, aí uma outra essência, e essa água vibracional. E olha que interessante a água vibracional. Por que colocar a água nessa colmeia? A água, todos sabem aqui, todos não, né? Mas acho que a maioria que estão aqui assistindo devem saber, as pesquisas do Dr. Masaru Emoto, que a água é uma esponja energética, ela capta tanto o positivo quanto o negativo. A jataí, ela é uma abelha muito, mas muito pequena. Tem em torno de 2 milímetros, bem pequenininha, magrinha. Tanto é que ela é do grupo das trigoniformes, ela tem um formato compridinho, como se fosse um trigo, né? E ela faz um tubinho e ficam várias voando assim, olhando para o tubinho, que são guardas, tá? Ficam paradas que nem beija-flor. E por que foi usado ela? Porque ela protege de maneira muito eficiente e sem agressividade, sem ferroar, sem dor. Se vem um animal tentar entrar para um outro inseto, tentar entrar para roubar recursos, né, mel e pólen, ela gruda na asa desse inseto e não utiliza o inseto. Ela não vai ferroar, não vai. Então, é uma proteção sem vamos dizer assim, a frequência da dor, do sofrimento. Aí eu quis captar essa frequência nessa água. Isso tudo para fechar no máximo possível, físico e energeticamente, a proteção que a gente pode ter, né? Então, aquelas fases que a gente fica com muita dor de garganta, seguida, às vezes aftas, herpes, ou então você indo num local que você já tinha passado algumas vezes, mas você volta de lá desvitalizado, conversou com alguém, você fica acabado, mesmo que essa pessoa não tenha falado nada demais, sabe? Como se fosse um vampirismo energético, você fica mal. Porque o nosso campo bioenergético está com buracos, está aberto. Então, com esses florais, com a parte energética, a gente fecha isso. E com a parte física, que é o mel e a própolis, a gente põe a parte física para funcionar da maneira mais eficiente possível na imunidade. ó, Então, é então, esse que é o produto. então, olha só, Valdemar, prosperidade, na realidade, é tudo isso, né? As pessoas às vezes pensam que quando a gente fala de prosperidade, a gente está falando somente de dinheiro, né? E na realidade, prosperidade, a gente está falando sobre saúde, a gente está falando sobre equilíbrio, né? A gente está falando sobre bons relacionamentos, a gente está falando sobre proteção, né? Porque não Tudo tem como a isso. gente prosperar se a gente estiver doente. Não tem como a gente prosperar e ter vontade de fazer as coisas se a gente estiver debilitado energeticamente. E quando o Valdemar falou Exatamente. ali do própolis vermelho, sabe que quando eu trabalho muito essa questão do vermelho, por quê? Porque o Hum, vermelho, Valdemar, é a energia da vida, né? O nosso sangue é vermelho, é o o sangue que sangue. corre nas nossas veias é vermelho. Ele representa a libido, ele representa essa força necessária. Libido não é sexo, né, gente? Libido é essa energia que a gente necessita para estar aqui nesse plano atuando. Então, quando tu falaste ali que a seiva é vermelha, é justamente essa energia necessária para a gente fazer aquilo que deve ser feito.
E me diz uma coisa, a gente toma quantas vezes por dia? Como é que a gente faz isso? Pode tomar mesmo estando aparentemente com tudo bem? Conta aí um pouquinho. Na verdade, esse produto é exatamente para isso. É para você formar o seu escudo. Então, ele é preventivo, né? Preventivo. Tem 30% de própolis, pura própolis vermelha aí nesse frasco. Ela é bem eficiente. Mas você espirrando 2 vezes de manhã, 2 vezes à noite, você está se protegendo físico e energeticamente. Agora, se você já entrou num processo, né, de digitalização, de cansaço, de um desequilíbrio energético ou físico, aí você pode usar mais vezes. Ela não tem um Não limitante, você pode tem usar limite. várias vezes ao dia. E nós vamos ter uma sem o mel concentrado, aí já colocando até as pesquisas de cada país, a posologia correta para o tratamento de determinada doença, que já foi feito em pesquisas, tudo, vou colocar a posologia correta, tudo, vai ser a própolis vermelha com os florais, com a água, porém sem o mel, para poder ter para tratamento, né? Então, respondendo à tua pergunta, ela é a função, apesar dela conseguir tratar também, porque nós vamos ver, tem várias pessoas que usaram e relatam mesmo melhoras de dor de garganta, feridas, cicatrização em dente, né, César? E, e vários relatos já como um tratamento, mas o principal dela é preventivo, com essa posologia, né? 2 borrifadas de manhã, 2 à noite. Só que ele é tão gostoso que é difícil segurar, viu? Ó, Porque eu acabei de ela é agradável. colocar aqui na mão para sentir o aroma, vi que é vermelho e eu deixei para estrear então o meu presente, né, que a Thalita e o Valdemar me enviaram de presente. Eu deixei para estrear aqui, Valdemar. Então fazer Olha, o que meu legal! debut do produto na live, ó. Tá aqui, ó. E o Realmente. sabor? Não é Então, é agradável? suave. É É. suave. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Então é isso, né? A gente fazendo aquilo que ama, as coisas vão vindo, né, Valdemar? Enfim, ideias vão surgindo, não veio do nada isso, né? Foi todo um processo aí que Não. vocês vêm construindo, né? Na, na verdade, para chegar nesse produto, começou assim desde quando eu tinha 5 anos. Olha Olha, você só. vai falar assim, como que é isso? Eu, filho único, tudo, eu me conectei muito com o reino vegetal, sabe, com as plantas. A minha avó tinha um jardim muito grande e eu começava a olhar e entrar realmente na alma da planta. Eu até conseguia saber se era parente de outra, sem saber nada de botânica, imagina, com 5 anos. Então, era uma paixão, assim, você conseguir perceber se ela está em sofrimento, sabe, se está feliz. E eu nem falava direito, assim, com 5 anos você não se expressa bem, mas eu conseguia me expressar, assim, ter uma conexão com ela. Depois, fui para peixe. A ponto de chegar nos peixes, eu tenho um lago aqui, eu que fiz, eu que cavei em casa, fiz um lago de carpas. Que às vezes quem assiste a Thalita ou eu dando aula, às vezes aparece um pedacinho do lago, as carpas, né, tão grandes, comprei elas desse tamanho, estão desse tamanho, eu que construí o lago, e eu não faço a análise da água de 2 em 2 meses, ou de semana em semana, como se fala, dependendo de quais são os padrões que você vai avaliar da água. Eu faço conforme o nadar delas. Sabe por quê? Porque são tantos anos, desde os 10 anos de idade, com peixes, e do jeito que elas estão nadando, eu percebo que, puxa, deve ter algo errado na água. Aí eu vou lá, meço, e vejo que realmente precisa equilibrar pH, carbonatos, aí eu recupero. E a abelha foi a mesma coisa. Comecei há 14 anos olhando, 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 e cada dessas 300 espécies que existem no Brasil, eu tenho aqui 9 espécies. Na verdade, 10. Uma já está no mato, vai vir para casa. São 10 espécies diferentes. Cada uma tem características vibracionais diferentes da outra. Como eu falei, já vou adiantar aqui que uma das próximas compostos sinérgicos a ser lançado vai ser prosperidade. Olha só. E a gente vai ter Específico. para abril, será? Abril, eu creio que não, porque como é de abelha sem ferrão inteira, ela é muito mais difícil de fazer. Sim. Sabe, assim,
quantidades são poucas, você tem que fazer mais os testes de quantidade de um de outro para poder lançar. Mas vai ter um específico para isso, ninguém estava sabendo, isso daí era um pensamento meu, exatamente de quem tem, da abelha que tem essa frequência em maior, que é essa que eu comentei com vocês agora há pouco, né, da manduri. Olha só. Então, cada uma tem qualidades frequenciais diferentes da outra. Por isso que esse primeiro, que é de imunidade e proteção, foi feito com a jataí, tá? Com a água vibracional dela e o mel da jataí. Porque uma das frequências principais dela seria essa de proteção sem agressão. Então, tá. Então, eu fico muito feliz da gente poder conversar aqui, da gente ter esse papo. Muito feliz com a tua participação também no nosso evento, né? Obrigado. E a gente espera, né, despertar nas pessoas justamente essa energia, né, Valdemar? Essa energia de fazer os movimentos para prosperar. A prosperidade, ela não cai do céu, né? Ela vem de um processo de construção, né? E a gente, às vezes, entender isso e estar com pessoas que movimentam essa energia, que nos trazem isso, exatamente como as abelhas fazem, né? Isso faz a diferença no nosso processo de crescimento. Então, por isso que a gente está aí nesse momento, nesse mês todo, né, de novembro, trazendo aqui os palestrantes do evento para despertar em vocês essa energia que a gente já vivencia, né? E que a gente quer poder espalhar para todo mundo, né? Mas vai estar realmente quem se sentir conectado, né? E a gente espera que sejam muitas pessoas, porque quanto mais a gente fizer isso, mais a gente cresce e a gente distribui essa prosperidade, né? É um processo conjunto, né? Não é um processo isolado, né? É verdade. E lá vai ter um exemplo assim muito, mas muito, muito interessante e curioso sobre a prosperidade. Um exemplo que nós deveríamos realmente de seguir nessa aulinha, né? Nessa palestra, que proveniente dela, muito, muito bonito, vai ser muito interessante. Então tá, então olha só, então chamem a gente aí, quem ainda não sabe do evento, né? A gente vai mandar o link, né, com todas as orientações, enfim. Vai ser, Valdemar, num lugar lindo e maravilhoso. A Thalita deve ter te contado que é lindo, 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 lindo o espaço. Creio que tu vai te apaixonar também, né? Porque é uma energia de natureza maravilhosa, maravilhosa. E a gente sempre está, né, no lugar certo para trabalhar a energia da prosperidade. Então, tem que isso, né? Isso que a gente queria. O estar em conexão com a natureza é essencial, né, para prosperidade moral, prosperidade física, prosperidade financeira, para toda a prosperidade. A natureza tem que fazer parte disso, não tem como a gente se distanciar dela. Então, esse lugar deve ser. Eu tô louco para conhecer, eu só ouvi, né? Só ouviu, né? Mas tu vai amar também, assim, é muito lindo. Que bom. E tu sabe o que tem? É um mosteiro, tá? É um mosteiro, enfim, que hoje ele foi aberto, né? Eu digo hoje, né? Faz 20 e poucos anos que eu faço eventos lá. Mas eu digo hoje, né? Nesse período ele foi aberto, então, para eventos, enfim. E bem na frente, Valdemar, do local, assim, no gramado, em frente à porta de entrada, tem um gramado muito lindo. E ele foi construído em 1800 e pouco, tá? E sabe qual é a representação que tem lá? Tem uma fonte, tá? Com peixes dentro. Sabe no formato do quê? De um peixe. Opa! Já estou gostando. É muito lindo, muito lindo, muito lindo, muito lindo. É algo assim, bom. Ó, e bem aí trazendo para outros conhecimentos, né, dentro das práticas integrativas, bem na porta de entrada, ou seja, na área do trabalho, o peixe simbolizando a riqueza, a prosperidade, porque o símbolo o peixe também tem essa simbologia. Sim. Né? Então,
Então É, que legal. muito maravilhoso, muito maravilhoso. Elizabeth está Muito perguntando bom. quantos dias é o evento. Começa na sexta-feira, final da tarde, tá, Elizabeth? 18h30, a gente vai estar recepcionando o pessoal, sábado e domingo. Então vão ser 3 dias aí, 2 dias e meio, né? Enfim, mas 3 dias, né? Chegando aqui na sexta. Um movimento de imersão, né? A gente vai estar aí conectados, coffee break, almoço, janta, tudo lá para a gente realmente vivenciar essa energia, para a gente realmente passar esses dias conectados com toda essa vibração, né? Não tem como sair do evento sem mudar a energia, né, Valdemar? É impossível, é impossível. Tu vai sair de lá, pode ter certeza, com uma outra vibração. Não, não tem como, né? Não tem, não tem. Com crescimento. Com- É, Deve ser realmente muito legal. vai ser. A primeira edição foi muito show e essa segunda edição a gente decidiu então concentrar a energia de uma forma vivencial, para que realmente as pessoas saiam de lá transformadas, né? Enfim, na sua mente, no seu espiritual, no seu físico, né? Então, acho que vai ser algo muito maravilhoso. Então, Que Valdemar, bom. quero te agradecer imensamente por esse momento, Eu que né? agradeço. Sempre muito maravilhoso conversar contigo. E vocês, tenho certeza que presencial é fantástico também, né? A energia é muito intensa, né? Ah, presencial é diferente. Eu estou aqui falando com vocês, mas sabe, eu fico congelado na frente de aparelhos, eu não tenho a mínima. Eu não me solto, eu fico meio parado. Não, Quando eu mas estou vendo a pessoa, aquela troca de olhar é bem diferente, né? nossa. Mas a gente vai acostumando, né, Valdemar? O universo nos trouxe aí uma nova forma de comunicação para a gente também poder É, chegar tem, em mais pessoas, né? Então, no início, para mim era extremamente desafiador. Não posso dizer hoje que, uau, é assim, mas já fui me mas já dividindo um pouco mais, né? E a gente vai. Mas, claro, o presencial tudo é treinamento, costume, né? A gente sim, vai, mas sim. é que estar presente, trocar aquela troca de energia presencial é diferente. É, Eu acho que bom quando tem, que dá para estar assim, que bom. presente. É. Vou gostar muito de Então estar tá. aí. Então a gente se vê no curso online daqui a 2 semanas, eu acho. Depois a gente se vê presencial, então, aqui no Rio Grande do Sul, né? Vou esperar ansiosamente por vocês. Ansiosamente no bom sentido, né? Então tá, gente. Ansiedade boa. Ansiedade boa. É isso aí. Então, muitíssimo obrigada. Obrigada a todos vocês por estarem aqui junto com a gente. E um super beijo. Beijão, obrigado para todos. Tchau, Tchau, tchau. tchau.